No Direito Sem Fronteiras, o assunto é o conflito entre Estados Unidos e Irã. Os dois países entraram em confronto nos primeiros dias de 2020. A tensão começou com a morte do segundo homem mais poderoso do Irã durante bombardeio por drone ordenado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Veja na reportagem. Nem bem começava 2020 e o clima de tensão no Oriente Médio aumentava após um ataque aéreo americano em Bagdá, no Iraque, na primeira semana de janeiro. O bombardeio matou o principal general iraniano, Qassem Soleimani. A comoção tomou conta do povo e das ruas do país. Poucos dias depois, em retaliação, o Irã atacou com 22 mísseis 2 bases americanas. Um dos mísseis acabou atingindo um avião ucraniano que decolava de Teherã, no Irã, matando 176 pessoas que estavam a bordo. Os contra-ataques, segundo o Irã, foram realizados com base no artigo 51 da Carta da ONU, que permite que estados usem da violência em resposta a uma agressão. O conflito na região envolve não só o interesse de iranianos e americanos, mas também outros fatores, como petróleo, religião e a produção de armas nucleares. Na tentativa de frear o Irã, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou mais sanções econômicas contra o país. Tensão total. E para debater o assunto, convidamos Danilo Porfírio, especialista em Direito Internacional e pesquisador do Estado Islâmico, e Bernardo Pablo Sukienic, especialista em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. No meio dessa confusão toda, existe uma produção de petróleo, tá certo? Ali no pano de fundo, e um lugar chamado Estreito de Hormuz. Sim. Por onde passa uma verdadeira riqueza. Sim. Bob, nós temos que entender que aquela região é uma região que, desde a Segunda Guerra Mundial, é um espaço de atenção dos norte-americanos. Nós temos que entender que a política externa americana pode até ser estabelecida em 3 grandes tradições. Tradição hamiltoniana, jacksoniana e wilsoniana. Só para ser assim, muito objetivo, a tradição jacksoniana reporta-se ao presidente Jackson, né, no início do século XIX, ele se organiza em torno da ideia que os americanos, para se manterem como potência hegemônica mundial, os Estados Unidos devem criar formas de manutenção de segurança da própria América, do próprio Estados Unidos. É uma visão imperial, na verdade. É imperial, mas sempre com uma tonalidade altruística, né? Sim. A América como farol do mundo, né? O farol das liberdades. Então, e quando eu falo de segurança, não é só apenas segurança militar, é segurança logística. Então, aquela região é uma região de reserva energética garantida. E isso começa desde o início do século XX, já com a presença de americanos no Irã e na Arábia Saudita, aquela região do Golfo, é uma região rica em petróleo, e eu falei da Segunda Guerra. Já na época do Shah Reza Pahlavi? Antes do Shah, ainda do Reza Pahlavi. Se eu não me engano, ainda é do pai do Reza Pahlavi, tanto que nesse momento o Reino da Pérsia, inclusive com uma certa influência, né, americana, mais pontual do que uma política propriamente de Estado, muda de Reino da Pérsia, 1910, para Reino do Irã. Eu volto com você daqui a pouquinho. Isso. Abrimos bem, um pano de fundo, uma visão histórica, uma linha do tempo. E agora? Essa crise hoje, na terceira década do século XXI. Para onde vamos? Puxa, essa é a pergunta. Essa é a pergunta, para onde vamos, né? Provavelmente aquelas pessoas que têm uma visão mais alarmista, principalmente logo após o ataque, que houve aquela tensão, houve uma retórica muito forte. Entretanto, os líderes souberam compor, mais ou menos, atender os seus públicos nacionais, sem, entretanto, escalar na violência. Ou seja, houve uma violência retórica, que cada um, para o seu público interno, precisou fazê-lo. Entretanto,
isso não significa que partisse, digamos, para as vias de fato. Então, foi mais ou menos o que ambos os líderes procuraram equilibrar, ou seja, atender às reivindicações do seu povo de poder retaliar, sem, entretanto, que desse uma senha para o outro país elevar e, eventualmente, fazer uma escalada militar. O Irã usou o artigo 51 da Carta da ONU para bombardear próximo à área de interesse americana, as bases americanas Sim. no Iraque. E ficou tudo bem? A ONU não falou nada? Como é que ficou a ONU nisso? Então, a situação é a seguinte. Me parece que a história ficou meio truncada e soou, na minha modestíssima opinião, Bob, de maneira muito maniqueísta. Nós sabemos muito bem que os americanos agem de forma jacksoniana dentro do Oriente Médio. Nós sabemos também que desde 79 o Irã não tem relações, ou pouquíssimas relações com os americanos, desde a Revolução Xiita. Nós sabemos também que desde 2001 e 2003, as fronteiras do Irã estão indireta ou diretamente sob controle dos americanos. No Oriente, o Afeganistão. No Ocidente, o Iraque. Há o quê? Uma política de boicotes. Mas nós temos que entender que o Irã quer se afirmar como potência regional naquilo que nós chamamos de arco xiita. Irã, Síria e Líbano. Tocou-se nessa questão, né, da ação americana contra o general Soleimani. Entretanto, ninguém abordou de forma clara, Bob, que nos dias 22 e 23, incitados pelo Irã, planejadamente pelo general Soleimani, a embaixada americana foi acossada por milícias xiitas. É uma forma de afirmação da liderança regional do Irã. Me parece que tudo que tem americano em torno já torna o argumento enviesado. Esse cerco à embaixada que teve lá já seria um motivo, se não tivesse havido o anterior, um motivo para uma reação americana, né? E não houve, né? Bom, justamente, em termos, aqui nós temos que fazer uma separação, em termos, digamos, jurídicos, né, de eventualmente uma avaliação política que se possa fazer, né. Em termos jurídicos, entender, por exemplo, você mencionou o artigo 51 lá da Carta da ONU, trata da legítima defesa. Em um sentido mais tradicional, a legítima defesa diz respeito quando a territorialidade de um país é atacada, o Estado tem direito a se defender. Em princípio, o uso legítimo da força caberia às Nações Unidas por meio de missões de manutenção da paz ou de criação da paz, né? Mas o artigo 51 não fala de retaliação? Permite uma defesa a partir do momento em que se é agredido. Só que, neste caso, o ataque ao líder irani ocorreu no território iraquiano. No território iraquiano. Sim. Então, é uma situação diferente. A integridade do território iraniano não foi, em princípio, não foi agredido. Então, teoricamente, quer dizer, ao mencionar o artigo 51, o Irã usou, digamos assim, uma postura de defesa, de advocacia de defesa, mas, na verdade, ele não sofreu um ataque em seu território. Sim. Uma retórica de vitimização, inclusive. Vitimização. Aí nós temos, ou seja, eu aqui apresentei a doutrina dominante. Tá. E aí há outros doutrinadores, eventualmente, que defendem que, num caso desses, pode-se utilizar aquele artigo, mas eles são minorias. Do mesmo jeito que foi minoria quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, alegando um legítimo direito de defesa preventivo, aquela não é a corrente dominante no direito internacional. Só que uma coisa é o que prega os livros de direito, outra coisa, na hora de agir, quem pode, obviamente, o poder, né, essa faculdade de agir sem sofrer grandes consequências, faz com que cada Estado faça a sua avaliação e diga, não, olha, eu posso invadir o Afeganistão, constrangendo o direito, e sem sofrer grandes consequências, eu vou lá e faço. Entretanto, percebe-se, que era uma coisa que não ocorreria no passado,
mesmo essas grandes potências, quando agem utilizando a força, eles têm uma preocupação na necessidade de justificar aquilo juridicamente. Para dar legitimidade, né? Exatamente, que é uma coisa que antigamente não precisaria, eu faço isso pela minha simples vontade. Atualmente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, há uma preocupação, por mais que seja às vezes aparente só, né? Mas há uma necessidade de justificar as suas ações por meios jurídicos. Mesmo que essa justificativa não tenha base real, como foi o caso das armas de destruição em massa do Iraque, de Saddam Hussein, que nunca foram encontradas. Sem dúvida, não é? Foi uma justificativa em função de acontecimentos pretéritos, né? Lembre-se que o Iraque, durante um período, realmente, no governo de Saddam Hussein, teve armas químicas contra os curdos e os xiitas do sul do Iraque. Entretanto, era sabido que não havia o quê? Indícios de existência. Lembre que desde o final da Guerra do Golfo, inclusive para a própria perpetuação do regime do Saddam, o Saddam declara que as armas foram o quê? Sob acompanhamento, inclusive, da ONU, desmanteladas. Os americanos não. Não, vocês têm ainda. E não foram encontrados o quê? Armas alguma. Eu me lembro, inclusive, que na época dessa legitimação jurídica para a invasão do Iraque, os Estados Unidos mandou um ex-embaixador, salvo engano, William Palmer, para o Sudão para investigar a venda de tubos de alumínio que seriam insumos para eventuais armas. Ele chegou ao Sudão e não encontrou nada. Voltou, fez um relatório para o Bush e disse, não tem arma, não tem esse tipo de insumo, não houve venda nenhuma do Sudão para o Iraque. 2 semanas depois, a mulher dele, que era agente da CIA, teve a sua identidade revelada, ela estava em operação no Egito. Teve que sair correndo do Egito, virou até um filme, inclusive. Quer dizer, a busca por um argumento jurídico legítimo nem sempre é baseado na realidade. E pode haver uma interpretação, né, Bernardo, conveniente, porque o direito de retaliação utilizado pelo Irã foi em função do quê? Da morte de uma autoridade estatal iraniana. Criou-se, inclusive, toda uma pantomima, né, em torno, né, da morte, o funeral do Suleiman, né? Então, os americanos atacaram uma autoridade iraniana, logo atacaram, por consequência, o Irã. Só que também não se discute que talvez esse ataque também, o ataque americano, foi um direito de retaliação, já que por ação proxy, o que é ação proxy? Ação por procuração, o Irã não age diretamente, age pelas suas milícias iraquianas, atacaram o quê? Uma região custodiada juridicamente pelos americanos, que é a sua embaixada. A gente vai fazer agora uma abordagem sobre a questão nuclear, o pacto nuclear, do qual os Estados Unidos se retirou, aquele tratado, isso no segundo bloco, e a gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a crise Estados Unidos e Irã. Questão nuclear. Esse é um ponto que merece... Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, na época do Obama ainda, se desenhou um tratado de contenção do avanço de produção e enriquecimento de urânio do Irã, para evitar a produção de bombas nucleares. Os Estados Unidos, com Donald Trump, se retiram desse acordo e praticamente o acordo desaparece. Ele perde força, perde intensidade e perde credibilidade. O Irã volta a enriquecer urânio. Para onde a gente vai? O Irã está produzindo armas nucleares ou é mais um reforço para esta fogueira retórica de não vem para cá que eu também não vou, fica para lá, como é que é? É muito difícil ver essa questão há que analisar as diversas perspectivas, né? Sim. Ou seja, às vezes se diz, os países agem de maneira racional e irracional, mas há que colocar-se muitas vezes no sapato da pessoa que está tomando as decisões. Sim. E aí, quem se coloca eventualmente no sapato dos iranianos, perceberá que provavelmente eles se sintam ameaçados por todos os lados. Então, isso poderia nos levar a uma conclusão de que eles de fato têm interesse. Eles sabem que o Israel tem armas nucleares e eles gostariam eventualmente de equilibrar essa situação. Eles não alegam isso
abertamente. Eles dizem que querem enriquecer urânio para fins pacíficos. Só que, obviamente, tem também alegações de que o Estado do Irã, ele também não é um Estado que se pauta completamente pelas normas de direito internacional. Ou seja, que ele se vale de meios ilícitos, por exemplo, para financiar, por exemplo, milícias em outros países, interfere no direito interno, na situação interna política de outros países. Há acusações de que eventualmente tenha cometido atentados mundo afora, inclusive na América do Sul, contra a Associação Mutual Israelita na Argentina. Buenos Aires, né? Então, toda essa situação provavelmente nos leva a perceber que ali nós não tenhamos um jogo de mocinhos e bandidos. Ou seja, provavelmente a situação seja muito mais complexa do que aparenta. Ou seja, em alguns posicionamentos, eventualmente, o Estado do Irã tenha razão quando ele eventualmente se sinta ameaçado pelos seus vizinhos, e vários deles. Por outro lado, a forma como eventualmente tem reagido a essa sensação de ameaça também não pode ser legitimado, principalmente se confirmar isso de que, de fato, ele interfere na política interna do Líbano, interfere na política interna do Iraque, interfere na Síria. Então, e justamente dentro desse contexto da ideia de se afiançar como um país, uma potência regional. Tem também, por exemplo, o conflito no Iêmen, no qual, por exemplo, o Irã estaria de um lado, a Arábia Saudita do outro, que a Arábia Saudita é outro país que tem aspirações à potência regional. Que usa armas americanas. Pelo lado dos sunitas. Sim. Então, a situação é muito complexa e tem um elemento de análise que é interessante, de a gente poder dissociar o que se usa como justificativa das motivações. Normalmente, as motivações são ou econômicas ou políticas. Entretanto, as justificativas, por exemplo, dos Estados Unidos, vai direitos humanos, no lado, por exemplo, dos países islâmicos, a religião. Então, tem todo esse contexto que permite justamente aí a gente fazendo, dissecando os discursos, se consegue extrair muitas vezes quais são as reais motivações e o que fica de justificativa. Porque é difícil motivar a população com um discurso econômico ou político. Já quando você fala de religião, direitos humanos, aí sim você toca na emoção. Aí você tem como mobilizar a sua população. A questão do lançamento de um satélite recentemente pelo Irã. Sim. Está todo mundo lançando satélite. A Arábia Saudita acabou de lançar satélites também de comunicação. Está todo mundo preocupado com a internet das coisas. A empresa SpaceX está carregando satélite, são 120 satélites que eles já carregaram este ano, tem mais 120 para lançar, ou seja, o espaço está sendo dividido aí por satélites de comunicação. Mas os Estados Unidos já ficaram de prontidão, achando que esse satélite poderia ter um outro objetivo. A questão, eu acho que não é nem o problema não é nem a questão da espionagem, Bob, ou outro recurso. Não seria para lançar ogivas a partir... Eu já acho que eles estão mostrando, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel, que eles têm condições de o quê? De transportar por meio o quê? Remoto. De foguetes. Tá. De foguetes. O quê? Artefatos destrutivos. Para derrubar lá em cima. Ou em cima ou até o quê? Territorialmente. Chegar até Israel, chegar até aliados, por exemplo, dos Estados Unidos. Você falou da Arábia Saudita. Sim. A Arábia Saudita é a referência regional antagônica do Irã. Aliás, por falar nisso, você mencionou Iêmen e sobre a Arábia Saudita. Aquele ônibus que sofreu um ataque por drone, cheio de estudantes, lembra disso? Sim, no Iêmen. Exatamente. Então, o que nós temos hoje? Nós temos ataques a populações civis de parte a parte. A questão da interferência do Irã em outros países. Será que não existem outros países que também interferem por meio de agências oficiais subsidiadas por governos nas políticas de outros países? Temos até uma terminologia utilizada hoje chamada guerras proxy, ou seja, países incitando conflitos e revoltas para atender os seus próprios interesses. A Venezuela estaria sofrendo uma coisa assim? De alguma maneira, era não uma guerra proxy, mas ali nós notamos, Bob, é uma sutil, podemos dizer assim,
presença dos chineses e dos russos militarmente. E dos americanos querendo chegar. Sim. Tanto que nós vimos, Bob, recentemente, no discurso do Estado e da Nação promovida pelo Trump no Congresso, ele o quê? Conclamando a legitimidade do presidente Guaidó, e o quê? E prometendo o quê? Uma ação de médio ou até mesmo de longo prazo para o quê? Para a derrocada do regime Maduro. Isso pode. Então, mas aí não é propriamente uma... Então, mas olha a retórica. É a retórica wilsoniana, de levar a democracia, de levar as liberdades. É isso que nós temos que entender. A ação de império dos americanos não é a mesma ação de império dos britânicos. Não é a mesma ação de império dos franceses. Os americanos têm sempre na sua retórica uma postura altruísta. Eu quero levar as liberdades. Quero levar meu modelo de república. É uma arrogância. É arrogância, mas no sentido que de servir. Olha que bonito, não é? Agora, a questão, além da briga nuclear, essa discussão toda, essa polêmica toda, nós já falamos aqui, só vamos reforçar a questão do petróleo. Curiosamente, petróleo no Irã, ali naquela região toda do Oriente Médio, e também petróleo na Venezuela, uma das maiores reservas do mundo. Somando tudo, acho que daria talvez 60% ou 70% do petróleo do mundo inteiro. Há interesse da China também no Oriente Médio por conta da importação de petróleo. E aí nós temos uma situação que talvez até possibilite um futuro acordo para prolongar um pouco mais essa paz com retórica pesada de ameaças. É meio contraditório isso, né? Mas tem funcionado. Justamente, aqui pelo jeito que a gente tem conversado, nós percebemos aí claramente as motivações econômicas e as justificativas, como o doutor aqui estava falando, por exemplo, eu quero levar democracia à Venezuela, quero levar Estado laico ao Irã, que são discursos mais mobilizadores do que eventualmente dizer, olha, nós temos interesse numa segurança energética para o nosso Estado, que é uma coisa que ninguém gostaria de sacrificar seu filho em prol de segurança energética. Agora, em prol de levar liberdades, em prol de levar Estado laico, aí há interesses, né? Aí sim, aí você se sente, não, eu estou doando a minha vida por uma causa superior, do que não é simplesmente dinheiro. E essa análise nos permite justamente perceber que nós estamos numa situação na qual se discute muito esses valores, muitas vezes de maneira vazia, sem saber o que se pretende com isso, mas na verdade há interesses econômicos que estão por trás, lamentavelmente, né? São valores míticos, né? Há uma mitologia. Sim, uma ideia de sacralidade secular, sim, inclusive, né? Uma intangibilidade. Exato, um mito escondendo ali um forte interesse econômico. Como é que a ONU reagiu diante disso? Como é que ela está reagindo? Porque as coisas não estão concluídas, o processo segue, a tensão permanece. Me parece que, na verdade, a ONU age, Bob, com moderação. Porque aqui a situação é uma situação muito espinhosa. De um lado, nós temos ali o quê? Uma potência mundial que, inclusive, é responsável pelo sustento, né, de parte da ONU. De outro, nós temos o quê? Uma situação de instabilidade no Oriente Médio. Devemos lembrar que o Estado Islâmico oficialmente foi recentemente o quê? Derrotado. Mas devemos lembrar que os principais agentes, principalmente na Síria, de combate contra o Estado Islâmico foram russos e iranianos. Lembra que consultores e recursos da Guarda Revolucionária Iraniana foram usados para apoiar Bashar al-Assad, e inclusive apoio do Hezbollah do Líbano. A situação aparentemente estaria se acalmando na Síria, de repente o que acontece? Há esse problema com o Irã. Isso pode gerar o quê? Uma instabilidade, inclusive na Síria. Não foi à toa que logo após todo esse imbróglio, o presidente Putin da Rússia, qual foi o primeiro país que ele visitou? Síria. Reforçando os laços. Reforçando laços e talvez até o quê? Pedindo moderação
já que Bashar al-Assad é aliado do Irã, moderação quanto ao quê? Ao apoio ao Irã. Porque nós também devemos lembrar que a ação americana, complementarmente, existiu no combate do Estado Islâmico. Então não é interessante a ninguém o quê? Hostilizações nos dois polos. É moderação. Incluindo o uso dos rebeldes curdos. Sem dúvida. Que foram abandonados recentemente. Um outro problema, né? E há um outro ator que é importante nesse cenário, que é o Estado de Israel. Sim. Que muitas vezes as pessoas associam como que seja um procurador, digamos, dos Estados Unidos na região. Entretanto, o Estado de Israel ele tem posturas, às vezes acompanha os Estados Unidos, mas muitas vezes tem posturas próprias também. Sem dúvida. O Estado de Israel, a partir do momento em que ele atua, se sente ameaçado e eventualmente não sente que obteve o apoio dos Estados Unidos, ele tem meios suficientes para poder agir. E muitas vezes isso é documentado, inclusive há filmes, por exemplo, o Serviço de Inteligência do Estado de Israel, ele atua mundo afora e muitas vezes em desrespeito ao direito internacional também. Aliás, tem um documentário belíssimo sobre o Mossad, por dentro do Mossad, está disponível aí pela internet. É uma aula de história, de geopolítica e de atuação do serviço secreto. E Bernardo e Bob, só uma curiosidade rápida. O programa nuclear iraniano começou no governo Reza Shah Pahlavi, fruto de uma troca, aliás, de uma transferência de tecnologia dos então aliados israelenses. Quando a Revolução Islâmica, isso foi em 79, em 82, só para ratificar você, Bernardo, os israelenses, em 82, bombardearam os centros nucleares no Irã. Eu queria falar uma outra coisinha sobre isso, que é o seguinte. Recentemente, os americanos propuseram um acordo de paz no Oriente Médio, Palestina e Israel, basicamente, e esse acordo foi criticado pelo Irã, dizendo que a proposta americana é para tentar evitar duas coisas. Primeiro, o impeachment do Donald Trump. Era para isso. E segundo, evitar que o Netanyahu vá para a cadeia se for condenado por acusações de corrupção. Como é que vocês analisam isso rapidamente? Só falta avisar os palestinos, né? Só falta avisar os palestinos. Só isso. Faltou acertar com o outro lado e, lamentavelmente, diante das reações, é algo que, se eventualmente for levado à implementação, né, enfrentará reações e não levará provavelmente a um caminho de paz, né? Porque se for levado isso às últimas consequências, os palestinos se revoltarão de maneira permanente. Perfeito. Só para concluir, nós temos uma curiosidade aqui, que é o seguinte. O Irã faz uma série de protestos contra os americanos, contra Israel, e geralmente queima bandeiras e símbolos nacionais daqueles países. A curiosidade é a seguinte, o Irã tem uma fábrica lá próxima a Teherã, chamada Fábrica Khomeini, para produzir esses símbolos nacionais americanos e israelenses para queimar nas ruas. Ou seja, eles ganham em todos os protestos. Mas sem dúvida, sem dúvida. E é aquela lógica que já tratamos em outros programas, né, Bob? A lógica jihadista, né? De você satanizar o inimigo dentro de uma lógica global e intangível de conflito. Lembra da guerra cósmica, né? Sim. E o Islã aqui, xiita iraniano, a retórica, né, justificadora, será o quê? As bases para a ação do Irã contra os americanos. Olha, infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela divisão de conhecimento aqui com a gente. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.